Olá, aqui é Sueli Aragão, eu sou coach de relacionamento de casal e o tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é sobre a comunicação. Esse aspecto é de longe um dos que causam mais problema no relacionamento a dois. Se você se interessa, fica comigo. Vamos analisar alguns pontos que podem melhorar muito a sua comunicação com o seu parceiro ou parceira. Então, o primeiro ponto a ser abordado é a questão do respeito. A gente precisa entender uma coisa: as pessoas são diferentes de nós. E como elas são diferentes, elas pensam e agem de maneira diferente. E quando a gente resolve juntar as escovas, né? Compartilhar a vida com essa pessoa, uma das coisas mais interessantes que a gente tem a fazer, mais importantes, é entender que alguns ajustes e correções precisam ser feitas. O segundo aspecto de uma comunicação boa é ouvir com atenção. É ouvir tentando entender. É ouvir tudo o que o outro está falando, através da fala e dos gestos também. Quantas vezes as pessoas estão conversando e não estão prestando atenção naquilo que o outro está dizendo? É como se, enquanto o outro fala comigo, eu já ficasse me preparando, analisando o que ele diz, em qual ponto eu vou discordar ou vou contestar. Esse tipo de comunicação, esse tipo de comportamento não leva ninguém a lugar nenhum. Quem já não faz isso? Levante o dedo. Eu já fiz algumas vezes, não foram poucas. E é engraçado que alguém que está observando a cena parece uma conversa de doido, porque são duas pessoas querendo ter razão, concordando sobre o mesmo ponto, convergindo sobre o mesmo ponto, e parece que eles estão numa briga. E o outro que está observando percebe que eles estão concordando violentamente. Então, ouvir com atenção é procurar entender o que o outro está dizendo, né? Ou o outro nos entender. E às vezes esse pequeno detalhe faz uma diferença tremenda. O cuidado. Cuidado com as palavras, com os gestos, com o que a gente está fazendo. As palavras, depois de ditas, elas não podem ser apagadas. E quantas vezes a falta de cuidado com as palavras tem levado a gente para mal-entendidos, ou às vezes provocar um sofrimento ou desconforto desnecessário no outro. Não é verdade? Outro aspecto que é preciso prestar atenção é não interromper enquanto o outro fala. Quando alguém vem falar com você, ele construiu todo um raciocínio, ele construiu toda uma história. E aí, se você corta o raciocínio dele no meio, ele fica perdido, ou ela fica perdida. Então, é como se o chão tivesse faltado. Normalmente a pessoa se irrita, mas não seria diferente. Você gosta de ser interrompido ou interrompida? Então, esse também é um aspecto para a gente ter cuidado. Verificar o atendimento é um outro ponto fundamental em qualquer comunicação. Gente, eu já trabalhei muitos anos no mundo corporativo e eu vi a quantidade de confusão, de tempo perdido, de mal-entendido, porque as pessoas simplesmente não checavam. É como se alguém, de repente, comentasse um quadrado e recebesse um círculo. Não sai exatamente porque falha um detalhe tão pequenininho que é a pergunta: você entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Ou de uma maneira não julgando que o outro não é inteligente, mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu me fiz claro ou clara, tá? E isso evita muito mal entendido. Da mesma maneira, se você estiver conversando com alguém e algo não tiver ficado claro, por que não perguntar? Fulano, fulana, foi isso mesmo que eu entendi? Economiza-se briga, economiza-se mal-estar, economiza qualquer tipo de conflito. Outro aspecto importante na comunicação é a transparência. É não usar meia-palavras, jogos, adivinhações, charada. Gente, tem casal que se comunica através de charada, metáforas, coisas que não tem necessidade. Seja simples, direto ao ponto. Uma comunicação assertiva que não precisa ser rude. Ela precisa ser objetiva e alcançar o resultado de comunicar exatamente aquilo que você quer. Outro aspecto, sinceridade.
Seja sincero, sincera com o seu par. Quando você vir que ele está com uma roupa que não é legal e disser, fulano, troca essa camisa, ela não está bonita. Você não está necessariamente desqualificando a roupa do seu parceiro ou parceira, né? Está apenas demonstrando um gesto de carinho que aquela roupa não está bem. A mesma coisa acontece. Nós mulheres temos mais dificuldades em aceitar essa roupa não está legal. Mas repara, ele também está fazendo um gesto de carinho com você, porque às vezes a gente veste uma roupa pensando que ficou maravilhosa e não está tão bom assim. Então aceite, é um carinho, é uma troca. A questão da empatia também, é se colocar no lugar do outro, né? Quantas vezes um dos parceiros chega em casa todo alegre, querendo trocar uma ideia ou comunicar uma coisa que foi importante para ele ou para ela no trabalho, e o outro nem presta atenção, nem levanta os olhos do celular, da tela do computador ou da televisão. A pessoa se sente muito desprestigiado. E às vezes esse assunto é tão automático que quem faz isso não percebe. Então, o meu objetivo aqui com esse papo é exatamente chamar a atenção a esses pequenos pontos que, se não forem bem cuidados, eles vão azedando a relação, eles vão roubando o brilho, eles vão roubando aquele prazer que a gente sentia no começo do relacionamento, que tudo era uma festa, que era uma alegria tremenda estar junto. Por isso que eu falo, eu ajudo as pessoas a se reconectarem, não é? E resgatar o prazer e a alegria de ficarem juntos. E a gente resgata esse prazer e essa alegria nas pequenas coisas, na nossa vivência do dia a dia. E, finalmente, numa comunicação, peça ao invés de mandar. É muito desagradável um marido mandando, uma mulher mandona, sabe? As pessoas absorvem essa personalidade e não percebem que não é legal para o outro. Quando você manda, o outro pode atender, mas não é de uma maneira confortável, com boa vontade. Ao passo que, se você pedir, por favor, faça isso para mim, ou me ajude aqui, você dá ao outro, à outra, a oportunidade de prestar um serviço para você. Essa é uma comunicação que conecta, essa é uma comunicação que une. Então, o nosso objetivo foi hoje, eu espero, foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se gostou, curte aí no vídeo e pode colocar sugestões que a gente vai trazer outras conversas, né? Que ajudam, conversas que conectam. Até lá!